Boa noite. Hoje é dia 12, 8h56. Tem que testar aqui se o som tá saindo, porque ontem deu um pequeno probleminha. Vamos verificar o som. Hoje é mais uma aula do curso preparatório da EC. Vamos falar sobre aborto e suicídio. Boa noite. Bárbara, tudo bem? Está me ouvindo, Bárbara? Se você estiver me ouvindo, dá um sinal. Porque ontem não estava saindo o som. Tá saindo, Bárbara? Tá tudo tranquilo o som? Antônia, tá saindo o som? Tá dando para ouvir? Rubens. Pessoal, tá ouvindo? Tá legal? Tá saindo som? Tá bom. Hoje vamos conversar sobre valorização da vida. Hoje, toda terça-feira e quinta, a gente faz algo um pouquinho diferente. Então, hoje tem a nossa preparação de ambiente, nosso livro de estudos, depois nosso encerramento, né? E hoje é mais uma aula do curso preparatório, introdutório sobre espiritismo. Então a gente vai falar uma abordagem diferente, né? Para que a gente tire algumas dúvidas de vocês. Então às 9 horas em ponto a gente começa, agradecendo já a presença de vocês. Vamos tentar trazer esse assunto de uma maneira bem bacana, bem simples, que possa realmente trazer orientação, uma explicação e calma, né? Tranquilidade também na nossa forma de ver a vida. Tudo bem com vocês? Quem mais está aqui? Bárbara, minha mãe, Rubens, Sandra. Ô Sandra, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. A gente está vivendo uma época assim onde tá complicado manter a calma, né? A tranquilidade, e a gente começa a entrar num processo um pouco doloroso, né? De medo, de ansiedade, de incertezas. Então é preciso entender que em momentos difíceis, né? A mente, o coração, o espírito equilibrado, em calma, é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. Então vamos manter bem essa Eliana também está aqui, né? Manter bastante calma essa nossa tranquilidade, nos orientarmos para que a gente possa efetivamente poder passar esse momento de espírito equilibrado e calma. Tá funcionando. É a melhor coisa que a gente, de uma forma equilibrada realmente, para a gente alcançar os nossos objetivos, tá bom? Então eu vou convidar vocês para ir se preparando. Bárbara Feitosa, boa noite, Bárbara. Para a gente começar, né? Então, hoje, diferente das outras lives que a gente faz, existe uma questão. Oi, Zineide, tudo bom? Essa aqui é uma sala de estudos e a gente faz essa sala de estudos juntos, né? Nós aqui que estamos aqui no nosso mundo físico, junto também. Ô Edson, tudo bom, Edinho? Junto com os nossos amigos espirituais. Tem uma classe espiritual participando com a gente, nos orientando, nos inspirando, né? Para que a gente faça um bom trabalho.
Então, assim como já são 9 horas, eu vou pedir para que vocês me acompanhem nessa preparação de ambiente, onde a gente vai procurar relaxar a mente, os pensamentos, respirar profundamente, respirar de maneira calma e tranquila, e nós vamos elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, a Deus, pedindo aos amigos espirituais que nos inspirem, nos orientem nessa noite de hoje, agradecendo a presença deles também junto com a nossa sala de aula espiritual, que está aqui junto com a gente, trabalhando juntos para que possamos aprender, nos auxiliar e nos ajudar. E tendo Jesus como nossa inspiração, como o nosso norte, nos orientando, guiando, nos protegendo e nos levando no meio dessa tormenta toda, para que alcancemos o nosso mar da tranquilidade junto aos braços de Deus. Que o amor do Cristo nos abençoe essa noite. Que assim seja. E assim, a mensagem de hoje que eu trouxe para a gente ler é brilhar. Do livro Vinha de Luz, brilhar. E a mensagem é assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus, Mateus 5,16. Boa noite, Leonira. Tudo bem? E ele continua: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos na posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre que é melhor conhecer e servir a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que seu Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças a Deus em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores aonde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre as expectações e a desconfiança, porque somente em infundindo pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás nos céus. Boa noite, Agnes. Então, pessoal, essa mensagem, quando ele fala assim que a gente tem que brilhar, que tem que brilhar são as nossas obras, né? O que é as nossas obras? Tem que brilhar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos de bom no mundo. E nesse momento que nós estamos... Boa noite, Dimas, tudo bem? E nesse momento que nós estamos vivenciando, é a hora que nós, que temos uma visão espiritual, religiosa, devemos mostrar o nosso brilho a esse mundo materialista, a esse mundo cético, a esse mundo imediatista, né? Que quer as coisas muito rápidas.
E através da nossa obra, da nossa retidão, do jeito que nós nos comportamos perante as adversidades, as dificuldades, é isso que vai trazer o nosso brilho e a nossa luz nesse trabalho redentor perante Cristo, perante a espiritualidade maior e como divulgadores do Evangelho. E aí tem que lembrar que a palavra Evangelho quer dizer boa nova, quer dizer algo novo, né? Alguma coisa nova que trazemos para o mundo, para nossas vidas. E nós vemos assim nesses momentos de crise, de dificuldades, boa noite Jaqueline, que a gente muitas vezes vai se esquecendo das nossas obras, do nosso objetivo espiritual, e o nosso brilho vai se apagando, né? A gente vai entrando nesse fluxo sombrio pelo qual está passando o mundo. E isso tem muito a ver com o assunto que a gente vai conversar hoje, que é a valorização da vida. E o que é a valorização da vida? A gente precisa entender um pouco isso. Nos últimos anos, nós passamos por uma fase onde o que era realmente valorizado não era a nossa existência, né? Nós vivemos durante muito tempo como se fôssemos seres terrenos, sem uma origem espiritual, sem uma verdade espiritual maior. Nós vivemos durante muito tempo sempre planejando o que teríamos, como teríamos, viagens que faríamos, o que iríamos comprar, né? E a gente mudando a nossa forma de pensar, de agir, o nosso corpo, para agradar esse meio em que nós vivíamos. Então, durante muito tempo, nós acabamos vivendo vidas falsas, vidas vazias, né? Vidas sem grandes objetivos, sem grandes anseios. E nesse processo de viver essa materialidade, esse mundo terreno da forma que estávamos vivendo, isso nos leva a desvalorizar coisas importantes, que era a própria existência mesmo, a nossa própria existência, a tal ponto de bebermos em excesso, nos alimentarmos em excesso, dirigirmos sem cuidado, ou seja, a gente não se cuida, a gente não faz nada em prol da nossa qualidade de vida, de existência e de evolução. É tudo na base do que vamos fazer hoje, né? Do que vamos ter, o que vamos possuir, né? O que nos caracterizava não eram as nossas obras positivas, o bem que fazíamos, o bem a quem ajudávamos, mas nós éramos avaliados pelo nosso sucesso material e pessoal, né? A casa que possuímos, o carro que possuímos, o dinheiro que possuímos, e isso foi provocando na gente uma desvalorização da vida. E isso também foi acarretando vários danos na ordem física, emocional e psicológica nossa. Quando a gente vê... Boa noite, Cleide. Boa noite, tia. Tudo bom? Quando a gente começa a ver o nosso comportamento, as nossas atitudes, a gente vê o quanto a gente desvalorizava a nossa própria vida. A gente banalizava a nossa vida. E por não saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa forma de ser, do nosso jeito de ser, a gente entra em conflito existencial. A gente deixa de se entender como ser humano, né? O que nós estávamos fazendo, o que estávamos fazendo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de aborto, por exemplo, a gente sempre vai ver a questão espiritual e a questão material, mas a gente deixa de olhar um outro detalhe, né? Quais as causas, quais as consequências, né? Que tipo de vida é esse, né? Que muitas vezes o meio, a gente vai conhecer artistas, mulheres principalmente e homens, que para que a sua carreira profissional e artística não tivesse uma queda, cometiam esses atos. Vamos pegar também pessoas que por deslize, por uma atitude inconveniente, né, por traições, também cometiam esses atos. Atrás disso tudo tem toda uma questão moral, uma questão ética, uma questão de realmente valorizar a vida. A gente simplesmente olha a vida alheia como se fosse apenas um estorvo. Então muitas vezes a gente fala de aborto pensando que é aquela criança que está no útero da mulher. Não, a gente aborta muitas coisas o dia inteiro, né? A vida inteira. A gente aborta sonhos, a gente aborta objetivos, a gente aborta
uma vida de, a gente aborta quem a gente é para viver quem a gente não é. A gente coloca fim aos nossos objetivos, às coisas que nós planejamos de fazer de bom na nossa vida. Como falou a mensagem, nós seremos reconhecidos, iremos brilhar conforme as nossas obras. E que obras nós realizamos? Que obras nós fizemos nesses últimos anos? Se a gente fosse parar a fazer um resumo da nossa existência, o que nós fizemos na nossa vida nesses últimos anos? E isso vai provocando na gente um vazio existencial muito grande, né? Isso vai provocando na gente um vazio de relações, de convívio. Tudo é muito superficial, tudo é muito rápido, tudo é muito... a gente não perdeu a paciência, a gente perdeu a tolerância, a gente perdeu, sabe, aquela compreensão que para uma árvore florescer, ela vai ter que ser uma semente, vai ter que ser colocada num terreno fértil, num terreno com as proteínas, as vitaminas necessárias, e ela vai ter um tempo, né? Um tempo para germinar, um tempo para florescer, um tempo para crescer e um tempo para se tornar a árvore frondosa que ela deverá ser. Então a gente quer as coisas muito rápidas, muito rápidas. Aquilo que demoraria um ano, a gente quer em um mês. Aquilo que demoraria um mês, a gente quer em um dia. E isso vai trazendo para a gente, né, uma dificuldade muito grande de como lidar com as dificuldades, com os problemas. E isso vai gerar também na gente uma dificuldade muito grande de convivência e relacionamento. E a gente começa a pensar de que vale a vida. Né? Qual é o valor da vida? Qual é o valor da nossa existência? O que eu estou fazendo aqui? Né? O que significa essa minha vida? O que eu estou fazendo de bom? Quais as obras que eu fiz? E quando eu começo a olhar a minha vida e começo a perceber que eu não tenho obras, que eu não tenho nenhuma realização que encha meu coração, que me dê alegria, eu começo a me questionar, né, de que vale a minha existência, de que vale a minha vida. E aí vem o pensamento de que o que eu estou fazendo aqui? Né? O que significa a minha vida aqui, agora, nesse momento? E aí vem esses pensamentos de pôr cabo à vida, né, de eliminar a vida, de tudo isso. E infelizmente, a cada 40 segundos, alguém em algum lugar do mundo comete comete o suicídio. E aí a gente começa a refletir, né? O que leva essa pessoa, boa noite, Irenice, a pôr cabo à sua própria existência? O que leva essa pessoa é o abandono de si mesmo, é o abandono dos seus princípios, das suas ideias. Boa noite, Edna Nardi. Sabe, a gente acaba abandonando a nossa própria existência, largando a nossa existência de lado. A gente começa a viver uma vida sem grandes objetivos, sem grandes metas, e a gente vai vendo aquela árvore grande que podia ser uma árvore frondosa, uma árvore bonita. A gente começa a ver as suas folhas caindo, a gente começa a ver ela secando, e aí um dia fala: o que eu estou fazendo aqui? Aí vem os abandonos, vem as tristezas, vem as amarguras. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então é preciso a gente aprender a valorizar a vida. A gente precisa aprender a valorizar não as grandes coisas, mas as pequenas coisas que são fundamentais numa existência humana. Nesse período que nós estamos aqui vivenciando, nos primeiros dias, né, era comum a gente falar: olha, a Terra está se refazendo, o céu está mais limpo, as águas de algumas represas, lagoas estavam mais cheias de peixes. Então a gente começa a observar um monte de coisa, né? A gente começa a ter mais tempo com os filhos, com os amigos, dentro de casa. A gente passa a ligar para as pessoas, a gente começa a fazer live, a gente começa a fazer um monte de coisa para valorizar coisas que até há pouco tempo nós não valorizávamos porque não prestávamos atenção. E são coisas simples, que é atenção, carinho, respeito.
ouvir o outro, dar atenção, fazer coisas simples em casa, fazer coisas simples com as pessoas, né? Segurar a mão, dar um abraço. Olha como isso, né? Isso faz uma falta enorme. Então esse período começou assim, com esse período de reflexão, esse período de, já sabe, de a gente voltar às nossas origens. Mas com o tempo, conforme ela vai se alargando, ela vai aumentando, nós vamos começando a nos sentir vazios novamente, né? A gente quer sair, se libertar disso tudo, e aí começa a ter as nossas crises existenciais, começa a ter esse momento de vazio, esse momento de solidão. E quando a gente reporta algumas coisas que a gente infelizmente ouvia e achava bacana, né? O que era? Essa questão do materialismo, né? Das coisas serem... A gente ouve muito, né? A ciência está nos guiando, a ciência está nos guiando. Só que quem nos guia são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa espiritualidade é o que nos guia. O que nos guia é o nosso bom senso, o que nos guia é as nossas relações, o que nos guia é o convívio com as pessoas. Mas essa vida materialista de conseguir, de comprar, de ter, de possuir, né, vai nos distanciando cada vez mais. E nós, nesse vazio que vamos criando, nós vamos querendo, acreditando que o ato de suicídio nos levaria a uma paz, a uma tranquilidade. Só que, infelizmente, o suicídio não leva nem a paz nem a tranquilidade, né? Se cometermos suicídio, nós não vamos reencontrar as pessoas que foram, em virtude de todas as situações. O suicídio tem consequências assim bem difíceis, muito complicadas na nossa existência, né? Na nossa vida. Dentro da nossa visão espiritual, o suicídio é como se você tentasse voltar para casa antes da hora, né? E boa noite, Aline. E como seria isso, né? Você vai voltar antes da hora, só que você não vai poder entrar antes da hora. Por quê? Porque você vai com uma energia de vida para muito tempo, 20, 30 anos, e você bloqueia ela agora. E você vai ter que desgastar isso. Então você fica nem lá e nem cá. E fica numa dor, num sofrimento muito grande. Então o suicídio ele não traz a calma esperada e nem traz o reconforto que a gente espera. Mas a gente precisa entender, né, que o suicídio também é uma forma, quem coloca muito isso é o CVV, Centro de Valorização da Vida, né, que o suicídio é uma forma de comunicação, de chamar a atenção da minha dor, do meu sofrimento, para as pessoas que estão do lado. Então eu tento suicídio, já que eu tento falar, me comunicar e ninguém me ouve, eu faço algo para chamar a atenção, que é a tentativa de suicídio. E aí eu faço uma vez, eu faço duas, até que um dia eu erro e eu cometo suicídio. Por que um dia eu estou falando assim, um dia eu erro? Porque o suicídio em si é uma tentativa que deu errado. Porque ninguém quer realmente se matar. Quando a gente ouve os relatos de suicidas, de pessoas que cometeram suicídio, e que elas nos trazem, elas não queriam, né? Não era o seu objetivo final. Elas queriam outra coisa, elas queriam chamar atenção para a dor e para o sofrimento. Mas ao mesmo tempo também é um sentimento um pouco de vingança para com as pessoas que não ouvem a sua dor. Então, se eu estou sofrendo, eu vou morrer para te causar dor também. Então ele se mata, ele comete suicídio para provocar dor no seu familiar, para provocar arrependimento no seu familiar. Olha como a coisa é complicada, né? Olha só como as coisas vão se desenrolando de uma forma mais complicada, mais difícil. Estou abordando isso dessa forma porque hoje é uma aula, né, do curso de preparatório da EC, então é uma aula de espírita. Então eu estou colocando nessa visão espírita. Então, dentro da nossa visão, o suicídio, né, é um abandono das missões, das tarefas que você
se incumbiu de fazer e que não conseguiu, se sentiu, não teve forças ou não teve amparo interno, pessoal, para poder concretizar os teus objetivos. Ao mesmo tempo, é uma incapacidade que a pessoa tem de enfrentar as dores e os sofrimentos. Gente, toda a existência física, ela vem com uma dose de dor e sofrimento. E a gente precisa entender que as dores e os sofrimentos, eles não têm o objetivo de nos provocar mal, mas de nos fortalecer, de mostrar pra gente onde estão as nossas falhas, nossas dificuldades, e em vez de chorarmos, de ficarmos reclamando, de achar que somos infortunados, mas pedir as nossas preces, nossas orientações, né? Como a gente pode melhorar isso, como a gente pode corrigir isso. Muitas vezes é um processo de reforma íntima, de mudar conduta, pensamento, uma visão de vida. Muitas vezes é abrir mão de um comportamento, de uma atitude. Vamos pegar os casos nos últimos meses, aconteceu muito, de pessoas que acabam o relacionamento, principalmente o homem, tira a vida da sua ex-namorada, da sua ex-esposa, e comete o suicídio logo em seguida. Isso é um ato de um egoísmo profundo, ou seja, você não será feliz, então tiro sua vida. Mas como eu não posso ser feliz com você, eu tiro a minha também. Olha só a quantidade de insensatez uma atrás da outra. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode lidar com esse sentimento? Como é que a gente pode agir para que esse sentimento de fim de vida, de eliminar com a vida, de se vingar dos outros, como é que a gente pode lidar com isso para amenizar isso daí tudo, para fazer as coisas de uma maneira que não chegue a essa via de fato? É aprender a se perdoar, é o auto-perdão, é o autoconhecimento, é o entender o que é o sofrimento, porque estou sofrendo, é aprender a abrir mão de comportamentos e de atitudes, é ter humildade para pedir ajuda mesmo que você não tenha. Eu vou contar um relato meu aqui, né? Não é de suicídio não, gente, é outra coisa. Tem uns dias que eu estava reclamando assim, que eu não estava sentindo a presença do meu mentor, né? E eu comecei a falar, nossa, tanto tempo tô aqui, eu não tô sentindo a presença dele aqui. Será que ele me abandonou, me largou aqui, né? E aí eu recebo uma mensagem que ele dizia o seguinte, né? Eu estou sempre do teu lado, mas você nem sempre está atento à minha presença, né? E aí eu parei para refletir, que realmente é verdade, né? Em muitos momentos a minha cabeça estava em outras coisas, em outras situações, e eu não estava realmente sintonizado com o meu mentor, né? Com esse que me orienta, que me guia. E é mais ou menos assim a vida. Então muitas vezes eu me acho abandonado, mas na verdade é eu que abandonei. Eu abandonei a minha postura, a minha atitude, valores, comportamento, começo a agir de uma maneira desvirtuada, começo a agir de uma maneira deslocada, e muitas vezes também eu me deixo envolver por energias vibratórias ou por energias de comportamento extremamente negativas, extremamente violentas, né? E a gente precisa entender o seguinte, gente, semelhante, né, vai atrair semelhante nesse caso, não é igual imã, né, que semelhante ele repele semelhante, não. Nesse caso, nossos pensamentos atraem pensamentos semelhantes, pensamentos iguais. Então é preciso entender que se eu estou com um pensamento muito negativo, se eu estou com um pensamento muito ruim, pesaroso, eu vou trazer a influência de pessoas do mesmo jeito. É o mesmo caso, assim, se eu bebo muito, fumo muito, eu vou estar junto de quem? De gente que não bebe e não fuma? Não. Eu vou estar de gente que bebe e que fuma. Se eu falo muito palavrão, se eu xingo, brigo muito, eu vou estar perto de quem? De gente que briga e xinga muito. Se eu estou sempre triste, amargurado, eu vou estar perto de quem? De gente que está triste e amargurado. Então as minhas vibrações mentais vão estar ligadas nesse tipo de vibração. E você imagina só, eu não estou bem, eu não estou legal, me ligo com pessoas que não estão bem, tão legais, que tipo de energia que vai sair perto de mim, né?
das mais difíceis, né? Das mais complicadas. E aí vão ter as consequências. E aí vai ter também as influências negativas, né? Que vão me levar a pensar em pôr fim à vida, em pôr fim à minha existência, aonde eu vou colocar a vida humana em segundo e terceiro lugar, em benefício da minha vida pessoal, minha vida material, minha vida profissional. E assim eu vou deixando de valorizar a vida, eu vou deixando de dar atenção às coisas importantes da minha vida, né? Pessoal, estou falando bastante aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, estejam à vontade, tá? Pensamento negativo só atrai negativo. Sim, Elinice, né? O pensamento negativo, mas como eu falei ontem também, não é, de vez de você tentar mudar um pensamento negativo para um positivo, é você ter ações positivas. Não adianta ficar pensando em coisa positiva, mas sem ação, sem atitude, né? Então, se eu estou pensando em algo, vamos pegar um exemplo, né? Em algo negativo, em algo que não faz bem, em algo que não é legal, né? O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma atitude positiva. Eu vou sair, vou conversar, eu vou procurar alguém para bater um papo, para, sabe, me divertir, para sorrir. Vou procurar alguém para ajudar. Então é pensamento e ação. Se eu estou com ações positivas, dificilmente um pensamento negativo vai tomar conta de mim, né? Para a ação ter uma reação, exatamente, né? Então, se eu estou pensando que a minha vida não é boa, que a minha vida não é legal, em vez de procurar pessoas que não têm uma vida boa e não é legal para justificar a minha dor, meu sofrimento, eu vou começar a fazer coisas para ajudar as pessoas, né? Para mostrar para as pessoas que é possível fazer coisas que sejam legais, que sejam divertidas também. Eu estava hoje ouvindo uma pessoa, né, num programa de rádio, num programa do YouTube Transição, e ele falava bem assim, que ele tratava as pessoas depressivas e com pensamentos suicidas, ele levava eles para participar da sopa aos pobres de domingo. Então ele chegava lá de manhã, ele ia cortar legumes, ele ia lavar vegetais, né, as alfaces, tudo, ia ajudar a preparar, cortar batata, e nisso ele estava conversando, nisso ele estava trocando ideia, nisso ele estava brincando, e na hora de servir a alimentação, né, ele estava doando o melhor de si naquela hora. Então aquilo ali era um processo terapêutico, era um processo, sabe, ele via que o trabalho ia para alguém, estava levando vida, estava levando alimentação. Então eu preciso, para eu sair desse processo suicida, negativo, ações positivas, como diz a mensagem, né? Se você será reconhecido, você irá brilhar pelas suas obras, pelas coisas boas que você faz. Então muitas vezes fazer coisas boas, ajudar pessoas, ajudar a si próprio, aprender a se amar, aprender a gostar de você, aprender a valorizar cada coisinha que acontece na sua vida, né? Olha, vamos pegar um exemplo, né? Olha, primeiro fio branco de cabelo. Nossa, meu primeiro fio branco de cabelo. É sinal que eu estou amadurecendo. É sinal que eu estou chegando a uma idade bacana. E não ficar reclamando, meu Deus, olha o fio de cabelo branco. Não. Que bom que você ainda tem cabelo para ter fio branco de cabelo, né? Que bom que a barba está branca, que você ainda tem barba para ficar branca. Então é pegar o lado positivo das coisas. Em vez de você reclamar do seu relacionamento, do seu convívio, agradece, porque aqui você tem um relacionamento. Você tem um convívio. Se não está bom, não está legal, vamos conversar, vamos, sabe, entender o que está acontecendo. Vamos nos acertar com a gente mesmo, né? Comigo mesmo, com as pessoas que convivem com isso. Exatamente isso, é uma motivação positiva. A gente muitas vezes acaba entrando num ciclo de amizade, de convívio muito negativo. Eu preciso fugir de ciclos negativos. Se eu vejo que o ambiente que eu estou é muito negativo, me leva a pensamentos muito negativos e coisas que não são boas, eu tenho que sair dele, né? Eu tenho que largar isso dele, isso não é bom, né? E procurar grupos locais onde eu me sinta legal, bacana. O que é valorizar a vida, gente, né? Já para pensar, o que é valorizar a vida? Valorizar a vida é valorizar os pequenos atos.
As pequenos acontecimentos, não os grandes acontecimentos. Porque para acontecer grandes acontecimentos, tem que acontecer vários pequenos acontecimentos bons na nossa vida. Para mim, um acontecimento maravilhoso na minha vida, nesse período agora de afastamento social, de quarentena, foi ter começado a fazer esse trabalho pela internet, né? Como já falei aqui algumas vezes, não tinha ideia, não tinha vontade, não era uma coisa que estava nos meus planos, e que de repente a necessidade, a situação me levou a isso. E aí eu estou conversando toda noite com tanta gente bacana, com tanta gente que vale a pena, sabe? Estou aprendendo tanto, estou estudando tanto, estou convivendo tanto, estou podendo me abrir mais, me expor mais, e isso faz um bem enorme para a gente. Eu estou começando a ver a vida de uma outra maneira. Então olha só, de vez de ficar triste, e eu passei alguns momentos dessa quarentena muito mal, né? Porque você vai saindo do seu ritmo, e você vai saindo da tua vida, das suas coisas, e agora, como é que eu vou fazer? Né? E aí, qual que foi a minha atitude positiva? Vamos trabalhar, vamos fazer live, vamos falar de assuntos que são interessantes para mim, né? Vamos falar coisas que vai levar para o outro uma alegria e vai trazer para mim também minhas respostas. Sabe? É abrir as nossas fraquezas, as nossas dificuldades um com o outro, né, Bárbara? A Agnes, a Enelice, sabe? Isso tudo vai trazendo uma valorização da vida, vai trazendo para a gente uma atitude diferenciada. Olha, a gente está começando, já tem umas 2 semanas aí, que nós estamos fazendo todos os dias o grupo de prece. Então 6h30, 7h30, os grupos que eu participo, está sendo um negócio assim esplendoroso, e tem pessoas que estão passando por dificuldades e tudo, e a gente, quando ouve que as nossas preces, o nosso trabalho ajudou algumas pessoas, né, levou auxílio para algumas pessoas, é tão bom, é tão maravilhoso, faz uma diferença enorme. E hoje, né, a gente tinha acabado de fazer as preces às 19h30, aí uma das participantes entrou em contato com a gente. Por quê? Porque ela sentiu a agonia, sempre que ela, por ser médium também, e falou: gente, eu estou sentindo isso, né? O que a gente pode fazer? E a Ana, que é a dirigente da casa, falou bem isso pra gente: gente, todos nós estamos indo à noite trabalhar na casa. Nós, em espírito, estamos indo trabalhar na casa, estamos trabalhando, né? E isso é maravilhoso, saber que você está trabalhando para ajudar os outros. É essa mudança de perspectiva que a gente tem que trazer, né? É essa mudança. Obrigado, Edinho, né? Isso é muito legal, vindo de você também, né? A Helenice, tudo isso. Então, e a gente falou: não, quando precisar, funciona aqui, chama que a gente está pronto para ajudar. Você está entendendo como é que as coisas vão mudando? Como é que a gente vai valorizando a vida? Como é que a gente vai amando a vida de verdade? É quando a gente vai fazendo no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio dessas angústias todas que a gente está vivendo. Deus está agindo através da gente, né? Através do nosso pensamento, do nosso sentimento, através do nosso trabalho para com o outro. Quem é que mais ganha nisso tudo? Todos nós, né? Todos nós ganhamos, todos nós crescemos muito. E na hora que passar isso tudo, que isso chegar a um término, nós vamos ser pessoas muito melhores. Nós vamos olhar para trás assim, e como disse aquela mensagem, nós vamos estar brilhando por causa das nossas obras, por causa do nosso trabalho. E isso não tem preço, isso é valorização da vida, isso é bem sofrer, porque todos nós estamos sofrendo, sim, né? Nós só estamos sofrendo porque estamos passando... Ô Herbert, tudo bom? Porque nós estamos passando um momento difícil, estamos afastados de pessoas que amamos, estamos afastados de pessoas que fazem parte da nossa vida, estamos afastados do trabalho, de um monte de convívio, né? Então nós estamos sofrendo também, mas em vez de sofrer, em vez de lamuriar, em vez de chorar, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a diferença. E não sou eu que estou fazendo diferença por estar falando aqui com vocês, não.
Porque eu só posso estar fazendo esse trabalho aqui porque vocês estão juntos comigo, né? Porque nós estamos juntos, senão o trabalho não existiria, né? Poderia existir o trabalho só com a parte espiritual, sim, mas esse é um trabalho de nós encarnados com a espiritualidade. Não é uma questão de bandeira religiosa, né? Boa noite, Herbert. Não é uma bandeira religiosa, mas é uma bandeira de sobrevivência, de existência. Se lembra que eu falei que nós estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo navio, nem no mesmo barco, mas nós podemos auxiliar os nossos irmãos que estão em barcos diferentes. Nós podemos ser o farol, nós podemos ser, sabe, aquele norte para auxiliar aqueles que estão com seus barcos naufragando, com dificuldades, com os problemas, e levar para essas pessoas uma esperança, um rumo, né, para as coisas melhores, né? É como Deus falou, que faz parte da nossa evolução moral e espiritual, com certeza, né? E isso é importante, né? Meu filho Matheus, né, no Instituto, eu nem sabia que seu filho fez curso lá, o Edinho, né? Então é bom saber que ele está bem, né? Então a gente vai fazendo as coisas e a gente vai sentindo essa alegria. Então quando o mentor falou assim, eu estou sempre do teu lado, quem não está é você, eu comecei a rever, né, o meu comportamento, a minha atitude, para que eu possa senti-lo sempre do meu lado, sempre junto de mim, né? E é isso que vai fazer a diferença. Quando nós nos reunimos toda noite aqui para falar um pouquinho sobre vários temas, hoje a gente está falando sobre isso, é para mostrar o quanto que Deus está presente, né? O quanto que Deus está junto. Porque eu percebo, assim, eu senti bem isso, o quanto as pessoas ficaram se sentindo órfãos da espiritualidade, órfãos de Deus, porque ficaram esperando a ciência. E, gente, a ciência faz parte, legal, é muito maravilhosa, é boa demais. Mas um cientista sem inspiração divina, ele não acha nada. Nós precisamos da inspiração de Deus. E eu acredito piamente, né? Eu acredito profundamente que Deus intervém sim através da sua espiritualidade, através dos seus missionários, através, se você é católico, através de Maria, através dos santos, dos apóstolos. Eu acredito sim que através da sua crença é assim que ele vai se manifestar. Se você é evangélico, através do seu dobrar o joelho, da sua Bíblia, é assim que ele vai se manifestar e vai ajudar. Se você é de uma matriz afro, através dos seus santos, através dos seus orixás, é assim que ele vai se manifestar, né? Como nós espíritas, através do evangelho, através dos nossos mentores, é assim que ele se manifesta, através de todas as crenças. Hoje nós estamos unidos não por uma crença, porque nós todos estamos no mesmo espaço, na mesma terra, no mesmo momento, vivendo as mesmas dores, e a gente precisa se ajudar muito, né? E a gente precisa compreender muito qual é o nosso tempo, o que estamos fazendo aqui. Isso é muito importante para a gente, né? E é isso que a gente procura, né? Então, se você tem pensamentos de pôr fim à sua vida, à sua existência, gente, todos nós, em algum momento, em algumas circunstâncias, já teve esse tipo de pensamento. Não se ache, olha só, não se ache um ET. Não, todos nós tivemos. A diferença é se a gente começa a acreditar que isso realmente vai valer a pena. Mas momentos todos nós temos, né? Então, não tenho vergonha de falar, eu tive esse pensamento, eu passei por isso, mas hoje eu estou procurando uma nova forma de ver a vida, um novo posicionamento da existência. Vamos olhar a vida de uma outra maneira, né? De uma maneira diferenciada. Vamos acreditar realmente nisso tudo, né? Se você está passando por uma depressão, por uma ansiedade e outras coisas, vamos compartilhar, vamos estar juntos aqui para que a gente possa juntos se ajudar, que a gente possa estar juntos e encontrar um caminho melhor. E é tão bom quando a gente descobre
que existe um trabalho muito maior ocorrendo, e que a gente não vê. E hoje eu até me lembrei eu vi uma palestra do Divaldo, que ele faz um comentário sobre Tomé, né? Que quando Cristo ressuscita ali, ele coloca o dedo nas chagas de Cristo e fala assim: agora que eu coloquei minha mão em ti, agora eu acredito, né? E aí Jesus fala, né? Que feliz é aquele que sem ver acredita, né? Então é esse o princípio. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar, mas eu acredito porque eu vejo as obras, né? E como é que Deus brilha? Através das obras que Ele faz, que é através de mim, através de você, através desse sistema que a gente está usando, através da nossa fala, da nossa inspiração. E é isso que é esse brilho que Ele nos traz, né? É esse sol que Ele nos traz. Então a gente precisa, sabe, estar sempre acreditando muito nessa espiritualidade. E toda terça-feira, quando a gente se junta aqui para falar um pouquinho sobre esses ensinamentos, é uma alegria muito grande, né? Um reconforto muito grande. Então, se você teve alguma coisa, uma situação difícil, uma receitinha rápida, leve e que vai te ajudar muito. Aprenda a se perdoar. Primeiro, perdão, né? Se perdoe e perdoe os outros. Perdão. Né? Boa noite, Edna. Além do perdão, reforma íntima. O que é reforma íntima? É você olhar dentro de você mesmo e ter coragem de mudar as coisas que você precisa mudar. É coragem de abrir mão de posturas, atitudes, pensamentos que você sabe que não te levam mais a nada. Perdão, reforma íntima. Praticar a caridade. Por que praticar a caridade? Né? A gente não nasce sendo caridoso, a gente aprende a ser caridoso. Né? Então, praticar a caridade. Praticar fraternidade. O que é praticar fraternidade? Né? Ajudar o outro, que é diferente da caridade. Ser fraternal é mostrar para os outros que você está próximo. E se precisar, você vai estar ali para ajudar. É se colocar à disposição das pessoas. É se colocar à disposição de quem está próximo a você. Né? Oi, Cida, tudo bem? Então, independente do que é isso, praticar o perdão, reforma íntima, ser caridoso, ser fraternal. Né? Eu estou falando da Cida é assistente social e ela cuida do trabalho no local de acolhimento de pessoas em situação de rua. Ela sabe muito bem o que eu estou falando. Então a gente precisa aprender a ser fraternal, ter fraternidade, a gente precisa ter companheirismo, aprender a ser otimista também, fé, praticar a fé é muito importante. Então são atos e atitudes que vão te ajudar a ter uma vida emocional e espiritual muito bacana, muito melhor, muito, sabe, que vai fazer de você uma pessoa mais alegre, muito mais feliz. A gente precisa olhar para a vida com os olhos de amor, de carinho, sabe, tirar dos nossos olhos aquela amargura, aquela dor, aquela angústia, que é a única coisa que faz vamos dizer assim, trazer dor e sofrimento desnecessário. Então vamos olhar para a vida de outra maneira, né, mais tranquila. Aqui em casa tem uns 2 anos, creio que já são uns 2 anos, em virtude de algumas coisas todas assim, que a gente adquiriu alguns hábitos que nós continuamos a fazer e nos ajudou muito, e está ajudando muito também nesse período. Nós mudamos muito o comportamento aqui em casa, né? O que nós fazemos? Todo dia de manhã, eu acordo mais cedo para fazer café e tudo, aí eu uso a tecnologia. Então eu coloco no YouTube, ou eu coloco no Evangelho, ou coloco numa palestra. Eu ouço muito o pastor Kleber, que é da Igreja Adventista, eu ouço muito o Divaldo, eu ouço muita gente, o Rossandro. Eu coloco e trago palavras, olha quantas atitudes, né, para tomar, né?
para ser melhor. Então eu sempre coloco alguma coisa importante. Ou coloco um padre que uma missa, ou coloco uma palestra, ou coloco um evangelho. Eu coloco sempre alguma coisa positiva. Então na minha casa, das 6 da manhã até umas 7, 8 horas, que era o horário que eu saí para trabalhar, estava sempre TV ligada nisso. E hoje também continua. Quando é à tarde, tipo 4, 5 horas da tarde, novamente a gente coloca a televisão. Para quê? Para que a gente saia daquele pensamento negativo, depressivo, seja o que estiver acontecendo, e a gente se concentre em coisas positivas. Então de manhã e à tarde a gente coloca isso. E à noite eu sempre acabo com alguma coisa alegre, alguma coisa divertida. Eu coloco alguma coisa pra gente, para relaxar. E isso vai provocando na gente, né, um comportamento mais tranquilo dentro do próprio lar. O lar fica mais harmonioso. E sabe quem faz muito isso? É o judeu, né, que tem a oração da manhã, a oração no período do almoço, pouco antes, tem a oração da tarde e a oração da noite. Orar é fundamental. A prece é fundamental. A prece dá saúde. A prece aumenta nosso sistema imunológico. A prece nos acalma, afasta de influências negativas, pensamentos negativos, muda comportamento, muda atitudes. Então isso tudo ajuda, né? Tudo isso que eu estou falando aqui ajuda muito a gente ter um comportamento muito melhor. Mas o mais importante de tudo, gente, é a gente se entregar realmente. E esse é uma coisa muito legal, a gente se entregar realmente a esse Deus no nosso coração, da nossa compreensão. A gente se entregar de corpo e alma, sabendo que Ele está fazendo o melhor para a gente, confiar, seguir, independente de dores, perdas, angústias, seja o que for, a gente vai continuar tendo fé, confiando. E Deus nos protege, né? A gente cria uma aura de proteção, a gente cria um grupo de proteção muito forte. Então era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Até fugir um pouquinho da aula, né? Mas que senti que era importante a gente fazer isso. Manda outro para ele, tia. Faz muito tempo que a gente não se vê. Outro abraço, tia Erson. Então é isso que eu queria passar para vocês. Nós vamos encerrar agora com as nossas vibrações e com a nossa prece final, para que a gente tenha uma noite tranquila, bacana, e que o Deus do nosso coração, da nossa compreensão nos proteja, nos guie, né? Então eu vou pedir que vocês me acompanhem em vibração. O que é vibração? Vibrar é eu emitir pensamentos de fé, de confiança, de alegria, de positividade, pensamentos bons, né, para algumas situações, para algumas pessoas. Então a gente vai vibrar, né, pelos nossos lares, vamos vibrar pelos nossos familiares, onde eles estiverem, vamos vibrar pelas pessoas que convivem conosco, vamos vibrar pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Vamos vibrar para aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, né? Seja os médicos, os enfermeiros, mas os motoboys que estão entregando alimentos, para os caminhoneiros, motoristas de táxi, de aplicativos, para os bombeiros, enfim, todos aqueles que continuam trabalhando, pegando um ônibus, trem, condução para manter a sua família e manter que nós que estamos em afastamento com as condições de sobrevivência, vamos vibrar por nós, pelo amor espiritual, pelo amor universal, que Deus nos abençoe sempre, e vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores dessa sala espiritual, aos nossos amigos da sala espiritual também, que vêm nos acompanhando toda semana, nos inspirando, nos protegendo, nos guiando. Que o amor de Jesus, que o amor do Cristo seja o nosso norte, que seja o nosso navegador nessas águas turbulentas, que seja o nosso farol, nos levando para um porto seguro,
tranquilo e próspero. Que o amor de Deus esteja sempre em nossos corações e que nos dê sustentação e força para atravessarmos esses momentos difíceis, mas que principalmente que a fé e o amor seja o nosso alicerce todos os dias, em todos os momentos. Muito obrigado, gente. Boa noite, Clóvis, né? Muito obrigado a todos vocês que participaram. O vídeo daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Se vocês quiserem assistir novamente, divulgar, se inscrever no canal, passar para mais pessoas, eu agradeço profundamente, para que a gente possa divulgar esse trabalho, para que a gente possa divulgar aquilo que a gente está fazendo aqui, para que ele chegue para mais pessoas, auxilie mais pessoas, e que esse amor, né, fraternal, universal realmente, sem barreiras, tudo, chegue a todos aqueles que precisam. E agradecer profundamente a vocês estarem comigo toda noite, todas as 9 horas, todas as noites às 9 horas, que eu sei que eu posso contar com a presença de vocês nesse trabalho que a gente está fazendo. Fiquem com Deus, se cuidem, e daqui a pouco, tenho certeza, a gente vai se encontrar, se abraçar e vai ser muito bom. Até mais, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Fiquem com Deus. Que assim seja, Lenice. Tio Laércio, Edna, todos os meus parentes aqui entraram. Uma boa noite para vocês, né? Que Deus abençoe vocês. O pessoal da EC, muito obrigado. Aos outros amigos também que surgiram, que estão surgindo, né? Muito obrigado também por vocês estarem comigo. Agnes, todo mundo, tá? Não sei nem como agradecer vocês. Muito obrigado e até mais.